Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor com a sua vida. Amém? Bora lá? A palavra do Senhor está em Lucas 17. Vamos pular para o 27. Está escrito o seguinte, 28. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, ele destruiu a todos. Semelhantemente também como aconteceu nos dias de Noé, ou de Ló, eles comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém? Bom, esses dias eu estava andando pela praia. Eu gosto de passear de vez em quando, eu gosto de dar uma caminhada pela orla da praia, sabe? Tirar um momento com Deus para refletir, para orar, para buscar ouvir um pouquinho a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes, né, na nossa rotina, tantas coisas e afazeres a resolver, a gente perde um pouco da comunhão com Deus, a gente perde um pouquinho da sensibilidade em ouvir a voz de Deus. E vez por outra eu reservo um momentinho para dar uma caminhada pela orla da praia. Eu estava observando as pessoas na rotina, correndo de um lado para o outro, preocupadas, sabe? Vários carros passando, carros luxuosos, né? E olhando também à beira do mar, à beira da praia, aqueles prédios gigantescos, apartamentos, né? De luxo, avaliados em milhões de reais muitas vezes. E eu comecei a perceber e a refletir, e eu me lembrei dessa passagem, né? As pessoas muitas vezes elas se matriculam na escola, começam a estudar, em seguida elas terminam e concluem o ensino médio, começam a fazer um curso superior, e depois que elas concluem um curso superior, elas entram na competitividade do mercado e buscam, né, inserção aí no mercado de trabalho, e depois posteriormente buscam uma oportunidade de desenvolvimento profissional, sempre buscando crescer, sempre buscando, através da competitividade, alcançar um lugar de destaque no mercado de trabalho, a fim de ganhar mais, a fim de poder, né, ter uma melhor condição financeira, a fim de poder garantir o seu futuro. Porém, o que eu comecei a perceber é que as pessoas nessa ambição, as pessoas nessa competição, as pessoas buscando o chamado sonho americano, acabam se esquecendo de cuidar de algo que vale muito mais do que qualquer outro bem material dessa vida. Elas simplesmente esquecem de cuidar e de se preocupar com o propósito que Deus tem para a vida delas, e elas esquecem de também cuidar de buscar as riquezas, mas não riquezas físicas, mas as riquezas espirituais, da qual falou o Senhor Jesus no Evangelho do livro de Mateus, que ele diz: buscar e juntar tesouros para vós no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem onde o ladrão escava e roubam. Porque onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Ou seja, muitas pessoas elas têm permitido com que o coração dela estejam em coisas terrenas e não em coisas celestiais. E por mais que elas busquem, por mais que elas conquistem, sempre haverá uma necessidade de algo mais. E isso acaba se transformando num processo e num ciclo vicioso, em que a pessoa ela se encontra presa, se encontra escrava muitas vezes da ambição, escrava muitas vezes pelo anseio de quero mais, mas quanto mais ela busca, mais ela percebe que se frustra, porque nada nessa vida é capaz de saciar e de preencher o vazio que somente a presença do Espírito Santo de Deus, somente a certeza de que quando você morrer, você estará eternamente nas regiões celestiais com Deus e salvo, pode gerar. Somente essa certeza pode gerar a satisfação que muitas vezes as pessoas procuram enganadas com esse sentimento de busca. E aqui na palavra do Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que quando ele estiver próximo para voltar, próximo da sua promessa de vinda,
Ele disse, olha assim, ele disse o seguinte: eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló. Eles vendiam e compravam, eles plantavam vinhas e edificavam, compravam e vendiam, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e veio a chuva de fogo e de enxofre e destruiu a todos. E, irmãos, se vocês pararem, qualquer pessoa que pode parar um pouquinho só e olhar para a sociedade que nos envolve, pode perceber que as pessoas estão exatamente desta maneira. Elas estão simplesmente obstinadas. As pessoas simplesmente estão preocupadas com as coisas terrenas e se esqueceram que todas essas coisas irão passar, se esqueceram que elas irão envelhecer um dia e que todo o patrimônio que elas se dedicaram tanto em conquistar, gastando tempo, gastando muitas vezes a sua vida, muitas vezes relacionamentos, muitas vezes até mesmo a vida das suas próprias famílias, tudo isso irá ficar aqui nessa terra, elas não poderão levar para lugar nenhum, e elas acabam se esquecendo simplesmente da maior riqueza que existe, que são as riquezas espirituais. Elas estão vivendo desapercebidamente. Essas pessoas, elas não se tocaram que nenhuma dessas coisas pode lhe trazer satisfação, pode lhe trazer segurança, pode lhe trazer uma perspectiva para que elas possam ter uma vida saudável, uma vida em paz. Então, se você perceber, se você olhar para a sociedade, se nós olharmos para a sociedade ao nosso redor, perceberemos que as pessoas estão exatamente nesse ponto que Jesus mencionou. Eles estão se casando e dando-se em casamento, estão festejando, estão bebendo, estão levando uma vida despreocupada, como aconteceu semelhante nos dias de Ló. Eles estavam plantando vinhas, estavam comprando, estavam vendendo, estavam plantando, estavam edificando. Tem pessoas que vivem edificando, tem pessoas que vivem obstinadas, não param, não refreiam esse desejo de querer conquistar, de querer construir, de querer vender, de querer comprar, até o dia em que veio o dilúvio, até o dia em que Ló saiu de Sodoma. Então choveu enxofre do céu e consumiu a todos. Assim também será, meus amigos, quando o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele se revelar. Então, todas aquelas pessoas que estavam presas pelo anseio, presas pela ânsia, pela cobiça, pela obstinação, pela essa ânsia insaciável de querer mais e mais, que não se tocaram, que não se converteram, que não se arrependeram dos seus pecados, sabe? Que não abriram mão dessas coisas que lhe afastam da presença de Deus, que não são capazes nem de se comparar com a graça, o poder e a presença e o prazer produzido pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando elas perceberem que o Senhor Jesus voltou e arrebatou as pessoas que estavam ali firmes com Deus, que estavam ali brigando, que elas estavam ali aborrecendo todo mundo, que estavam ali pregando a verdade, muitas pessoas que foram desprezadas, que foram zombadas pelo nome do Senhor Jesus, sabe? Quando elas perceberem isso, a palavra de Deus vai dizer que todos se lamentarão e clamarão. A palavra de Deus vai dizer no livro de Sofonias que neste dia até o homem poderoso clamará, e a sua riqueza não poderá livrá-lo da angústia de alma. A palavra de Deus vai dizer no livro de Sofonias que o céu vai escurecer, meu irmão, no dia do Senhor. Ele menciona esse dia como um dia grande e terrível, o dia que o homem poderoso clamará, o dia que as torres fortes e altas serão abaladas. Esses dias eu estava dormindo, eu tive um sonho, e o meu sonho foi que os prédios começaram a ruir, começaram a cair. O meu sonho foi tão terrível, meus irmãos, que eu sonhava que eu estava num ônibus. Foi terrível, foi um pesadelo. Para mim aquilo foi algo terrível. E o mar invadia, sabe?
e um rumor, uma expectação terrível estava no ar de desespero, de, desilusão, e as pessoas estavam andando como que mortas sobre a rua, sem saber para onde ir, mais o que fazer. Então, todas essas coisas, elas estão às portas, elas estão prestes a acontecer. Jesus disse: observai a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estão verdes e produz frutos, saber que está próximo o verão. Assim também, você pode observar os sinais do tempo. Não é proibido. Deus, ele dá ao homem a possibilidade, a legalidade de investigar as escrituras e compará-las com o que está acontecendo atualmente. Atualmente as pessoas estão desta mesma forma, dessa mesma maneira, nessa ânsia insaciável, nessa obstinação por construir, por plantar, por comprar, por vender, por casar-se, por dar-se em casamento, Elas estão simplesmente cegas. Elas estão simplesmente se esquecendo de que todas essas coisas ficarão, de que a terra permanece ao Senhor, de que o homem é como a flor do campo. Ao passar o vento sul por ela logo se seca e se vai do seu lugar e não é mais lembrada. E os homens estão simplesmente vivendo como se não fosse existir eternidade. Estão se esquecendo de Deus. Simplesmente, meu irmão, minha irmã, se você por algum motivo se desviou, e não é vergonhoso se desviar, porque as pessoas se desviam mesmo, e a gente deve estar sempre em constante vigilância e sempre em um constante processo de conversão e arrependimento, quando todas as vezes que nós percebemos que nós desviamos nossos pés do caminho do Senhor, devemos se arrepender. Se você percebeu, se você com essa mensagem Deus tocou no seu coração, se você está preso, se você está obstinado, se você parou de buscar ao Senhor, talvez por alguma dessas razões, e começou a se aplicar a um projeto que muitas vezes você nem pediu permissão e nem consultou a Deus para saber se aquilo era da vontade e do desejo de Deus para sua vida, e você percebeu que você acabou se esfriando, que você não sentia mais presença de Deus, e que por conta disso você acabou ficando angustiado e se empenhou cada vez mais para tentar satisfazer a falta que o Espírito Santo de Deus lhe fazia na sua vida, e começou a ir de mal a pior e se afundar cada vez mais nesse projeto, nessa obstinação que acabou te desviando. Se converta hoje, não perca mais tempo, porque o Senhor Jesus está à porta, Ele está chegando, e quando Ele vier, até o homem poderoso clamará. Nesse dia haverá um grande cataclisma, haverá um grande cataclisma sobrenatural. O dia escurecerá, aviões perderão contato com as suas torres de comando, cairão sobre os mares, sobre os montes, trens descarregarão, as pessoas sumirão, haverá um grande caos. Nesse dia será um dia grande e terrível, até a aparição do filho do pecado, que no caso é o anticristo, e ele vai entrar com um discurso enganoso e mentiroso e vai começar a enganar as nações, dizendo que elas foram abduzidas por seres extraterrestres e tudo mais, e como as pessoas não terão mais esperança, e como elas já estarão dependentes dele, as pessoas que se desviaram, aqueles que se desviaram do Senhor ainda entenderão e vão ter que morrer se quiser ser salvo, mas aqueles que quiserem se enganando vão ser enganados por esse discurso. Então ele entrará aí com toda aquela imposição que já está sendo preparada, inclusive atualmente, o governo único mundial. Se você pesquisar sobre isso, você vai perceber que infelizmente hoje as nações estão se reunindo, estão perdendo a independência e a autonomia de governo. Então há uma preparação, o cenário está montado para que um líder mundial de uma hora para outra venha assumir o controle de tudo. Já as nações não têm mais rivalidade. Está acontecendo como aconteceu no tempo de Nimrod, no tempo de Sodoma e Gomorra, em que todos falavam a mesma língua. Foi Deus que causou a divisão entre as nações, mas o que está acontecendo hoje é o oposto. As nações estão se juntando. Então, um cenário está se montando para um líder mundial assumir o controle de toda a humanidade. Isso já é um outro sinal de que o Senhor está à porta. Então, eu vou concluir aqui a mensagem dizendo: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens na casa, não desça para tirá-los, e o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á.
E vos digo que naquele dia estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, o Senhor Jesus está deixando claro que, embora as pessoas andem juntas, o coração de umas pertence ao Senhor e o coração de outras não. Está simplesmente no mundo. Como o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo advertiu, né? Tem uma carta que diz que não ameis o mundo, nem o que ele há, porque o que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Então uns serão os amigos de Deus, outros serão amigos do mundo. Pessoas que estão obstinadas, que simplesmente se renderam aos desejos e aos deleites e aos prazeres deste mundo, né? Então essas pessoas, elas infelizmente vão acabar ficando aí. Então, se você está nessa condição, o Senhor te faz um convite hoje, cara. Se arrependa, coloca a mão na sua cabeça, volte para a palavra de Deus, volte a buscar o conhecimento do Senhor. Sim, volte a buscar o relacionamento com Deus através da oração. Aproveite essa chance, essa oportunidade que o Senhor está te dando para você refazer a sua aliança com Ele. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que se você não aceitar Ele, não tem como você salvar a si mesmo pela sua própria boa conduta. Ninguém vai para o céu porque é bom, não há ninguém bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, não há ninguém que possa salvar a si mesmo de acordo com a sua conduta. Todos devemos entender e precisamos compreender que somos pecadores e dependemos de um Salvador, e dependemos de alguém que venha compensar a dívida que fizemos diante de Deus por causa dos nossos pecados. E foi essa pessoa foi Jesus Cristo. Ele veio compensar, Ele deu a sua própria vida para compensar a dívida de morte que tínhamos com Deus por causa dos nossos pecados. Então Ele entregou a sua vida para que nós, merecendo a morte, pudéssemos viver e viver em abundância, receber salvação, aleluia, e o perdão dos nossos pecados. Então, entregue sua vida hoje para Jesus Cristo, que Ele te justificará. Ele vai ser aquele que vai compensar você de toda a dívida, de toda a culpa do pecado. E você vai ter uma nova vida, uma vida abundante na presença de Deus. E comece a buscar o Senhor e comece a se aplicar, porque os tempos são maus. Eu estou vindo aqui na condição de profeta do Senhor para advertir todos aqueles que estão assistindo esse vídeo que os tempos estão se abreviando e que o Senhor está à porta. Ele está à porta, Ele está voltando. Aquele que tiver juízo, cuide-se de si mesmo, salve-se. Cada um que tiver sabedoria, salve-se dessa geração que vai perecer. Olha só o que ele disse: mas é necessário que muitas coisas aconteçam, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e que ele seja rejeitado por esta geração. Quando ele diz essa geração, ele diz a geração que ele está dizendo que ele voltará, ou seja, a nossa geração. Muitas pessoas estão rejeitando o Filho do Homem, muitas pessoas estão zombando dos servos de Deus, muitas pessoas estão perseguindo quem aceita a Jesus, quem realmente aceita a impureza, começa a andar com Jesus, começa a falar de Jesus, começa a questionar, começa a perseguir, sabe? Começa a zombar dessas pessoas, começam a fazê-las tentar tropeçar. Então, essas pessoas que não aceitarem a salvação de Jesus simplesmente vão ficar aí. Então, não sejam desses. Em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor, receba essa exortação, aceite o Senhor Jesus, se converta. E é isso aí. Fica com Deus.